Muito bem. Hoje estamos para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Bom, é interessante que hoje há muitas teorias sobre o Espírito Santo. Alguns acreditam que o Espírito Santo é uma força ou uma energia de Deus, né? Alguns acreditam que talvez o Espírito Santo é apenas uma atuação de Deus, né? Mas nós vamos perceber que pela Bíblia o Espírito Santo não é diferente do Pai e do Filho, né? Porque nós vamos estudar e sempre estivemos a estudar sobre a divindade. O Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é a atuação do Pai, nem é uma energia. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso, é um ser pessoal, assim como o Pai, assim como o Filho. É isso que a Bíblia ensina, ok? Vamos estudar só hoje apenas da pessoa do Espírito Santo e entender o trabalho do Espírito Santo. Depois, na próxima aula, já vamos ver sobre a Trindade, que vai já nos explicar o conceito de esses três sendo unidos em um só Deus, chamado um Deus triuno. Então, Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Essa seria a questão que talvez todos nós precisamos responder. Quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre Espírito Santo? Ok? Muito bem. Vamos primeiro começar com o texto. Tem muitos textos sobre Espírito Santo, mas vamos começar com Efésios 40, versículo 30. O texto bíblico disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo fica triste, significa que é uma pessoa, é um ser pessoal, né? Quando eu digo é uma pessoa, não estou a falar no sentido humano, mas é um ser pessoal. Não entristeceis. Como é que uma força vai ficar triste? É um ser pessoal, pela qual você necessita para a sua redenção. Ok? Não entristeceis o Espírito Santo, pela qual vós sois selados para o dia da redenção, né? Algumas pessoas dizem que não. Espírito Santo, Pai e Filho são três atuações de Deus ao longo da história. Já ouvi também essa teoria. Que no Antigo Testamento era o Pai, depois no tempo da igreja veio Jesus, e nesses últimos dias é o Espírito Santo. Não. Ainda que essa teoria parece fazer sentido, mas não é verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam um só Deus. Eles são coeternos. Atuam em toda a história da humanidade. Não tem um tempo que o Espírito Santo desapareceu ou vai chegar num certo momento. Não é verdade essa teoria. Vou te provar que o Espírito Santo afinal esteve até no Antigo Testamento. Porque há pessoas que pensam que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava. Salmo 51, versículo 11. Isso é Antigo Testamento. Não me lances fora da tua presença, diz o salmista, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que existe o Espírito Santo e solicitava para que Deus não retire o Espírito Santo dele, ok? Romanos 8, 26, o texto bíblico disse: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então, Espírito Santo intercede por nós. Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós nem entendemos bem como orar. É Espírito Santo que nos guia a fazer o que é reto. É Espírito Santo que nos chama a atenção quando nós estamos a nos desviar do caminho de Deus. É Espírito Santo que nos ilumina e nos faz com que nós possamos entender as Escrituras. É Espírito Santo que te fez você dedicar o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E é Espírito Santo que te faz você a entender esta mensagem. Quem está aqui na frente a pregar apenas é um instrumento. Pecador como você é. Quem sou eu, né? Homem de lábios impuros, como diz o profeta. Mas você está a entender, porque a palavra que eu estou a dizer aqui não é minha palavra. Nem tem a ver comigo. É a palavra de Deus Todo-Poderoso que usa um pecador para outro pecador. Sem a intervenção do Espírito Santo aqui no meio, você não entenderia a mensagem. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda. No livro de Lucas 4:18, Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. É o Espírito Santo que se apodera dos servos de Deus para que eles possam dirigir a mensagem do Senhor. É o Espírito Santo que faz com que os servos de Deus são comovidos e com muita alegria levam a mensagem de Deus. E você escuta essa mensagem e você sente uma coisa que arde dentro de ti para poder partilhar para mais pessoas. É o poder do Espírito Santo de Deus. Bom, quando nós continuamos a estudar a palavra de Deus, Atos 2, versículo 1 até 5, é aqui onde tem uma confusão. As pessoas, ao ouvirem que o Espírito Santo naquele dia desceu e veio sobre o povo, então pensam que, ok,
como o Espírito Santo caiu naquele dia de Pentecostes, então é uma força. Vamos ler bem esse texto. Atos 2, 1 até 5. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veja que como um vento é uma forma de comparar a forma que o Espírito Santo decidiu aparecer, não que ele seja um vento. Vamos perceber bem. Como? Ok? E eles estavam em casa assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, né? As quais pousaram cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. É aqui onde as pessoas chegam a uma conclusão equivocada. Dizem que estavam falando nas línguas estranhas, no sentido daquela língua que não se percebe. Shakarabashanda, Shandarabashaka, essas coisas dessa natureza. Falaram em outras línguas, né? Glossalalia em grego significa idiomas novas, ou glossaéteros. Novas línguas, né? Nova forma de falar. Em que sentido? Você, por exemplo, é falante de português, Deus te capacita de maneira sobrenatural a falar em chinês, para que quando você pregar aos chineses possam ouvir a palavra lá. Se você continuar a ler esse capítulo 2, vai perceber que até as pessoas que estavam ali ficaram surpreendidas. Começaram a dizer, mas sendo esses galileus, como é que conseguem falar nas nossas línguas? Alguns diziam que estão embriagados. Como é que tem esse poder? Então, aqui línguas estranhas quer dizer línguas estrangeiras, ou falaram em outras línguas, depende da sua versão das Escrituras. Então, o povo recebeu o Espírito Santo e foram capacitados a pregar o Evangelho em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E por isso eles foram capacitados a falar em outras línguas. Então, é o poder do Espírito Santo que caiu sobre o povo de Deus. Bom, Romanos 14, 17, o texto disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz significado na nossa vida. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Então, Deus quer que nós sejamos enchidos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, o texto disse: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Há hoje um corrente comum que ensina que Espírito Santo, quando desce sobre o povo de Deus, eles ficam loucas, começam a pular de um lado para outro, e que dizem que é batismo do Espírito Santo. Acontece muito nas igrejas neopentecostais. Não é verdade. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, mansidão e temperança. E não uma confusão, como muitos têm alegado. Muito bem. Isaías 48, versículo 16, diz assim: cheguei-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que se fez... Desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali. Agora, Senhor Deus me enviou a mim, ao seu Espírito. Então, mesmo no Antigo Testamento, os profetas de Deus eram enviados do Espírito Santo para que eles pudessem falar segundo a vontade de Deus. Então, o que é que queremos dizer com isso tudo? Espírito Santo é um ser pessoal, Espírito Santo é Deus, Espírito Santo fica triste, Espírito Santo unge, transforma, nos sela, fala. Espírito Santo é conselheiro, ele intercede por nós, ele convence-nos do pecado, ele inspirou os autores da Bíblia, 40 autores que escreveram esta palavra foram inspirados pelo Espírito Santo, ele não se fez carne. Espírito Santo, nem o Pai não se fizeram carne. Sim, quem se fez carne é o Filho, que é Cristo. Ele não é Jesus, nem é o Pai, mas um com eles. Estou a tentar mostrar que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Há no mundo falsos espíritos, sim, são os espíritos de demônio. Então, vamos entender bem que o Espírito Santo é um ser pessoal e não aceitar qualquer teoria que faz com que o Espírito Santo seja uma força, porque falando assim, você está a blasfemar aquele que você precisa para a tua salvação. Se você nega a pessoa do Espírito Santo, como é que tu serás batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como é que tu vais entender a Bíblia se é Ele que te ensina você a palavra, que te guia você a conhecer a palavra, que te conduz? Como é que é a justiça e que te faz você precisar de Jesus para a tua salvação. Então, o Espírito Santo é um ser pessoal e Deus te abençoe.